Algumas dúvidas que as famílias às vezes me trazem, por que o filho da minha amiga que tem autismo, tem a mesma idade, já faz tal coisa e o meu ainda não? Tem muitas pessoas que me perguntam isso e, por mais que a gente não queira, existe esse comparativo, porque é do ser humano essa comparação. Então, essa comparação ela vai existir. E daí fica sempre essa dúvida, por que o filho da minha amiga já faz e o meu ainda não, né? Sendo que eles têm a mesma idade. Muita coisa pode estar influenciando para esse desenvolvimento. A primeira coisa é que nenhuma criança é igual a outra, independente se tem autismo ou não, nenhuma criança vai ser igual a outra. E no autismo a gente sabe que o desenvolvimento, ele é menos óbvio ainda. Por mais que fale, primeiro a criança precisa andar, depois que ela anda ela começa a brincar, depois que ela brinca ela começa a interagir. No autismo, muita coisa vai cair por terra. Então, o autismo não tem essa sequência óbvia. Por exemplo, eu tenho criança que já fala, já pede as coisas para a mãe, já fala, dá tal coisa, mas ainda não sabe nenhum número, não reconhece nenhuma letra, não interage com nenhum amigo. Ao mesmo tempo, eu tenho crianças, por exemplo, que já falam os números, já falam as letras, mas não reconhece. Se você mostra o número, não reconhece o número. Se você mostra a letra, não reconhece a letra. Enfim, o porquê disso? Muitas coisas podem influenciar nesse desenvolvimento. Uma delas é que existem as comorbidades, existem os outros diagnósticos que vêm junto com o autismo. Então, por exemplo, eu tenho crianças que têm autismo e têm apraxia de fala, eu tenho crianças que têm autismo e têm a dispraxia também, que é toda essa questão da descoordenação, da dificuldade de movimento, de planejamento de movimento. Tem crianças que vêm com autismo e que têm o transtorno opositor desafiador, que é uma questão de comportamento. Então, além de tudo, além da criança vir com outros diagnósticos junto, né? Tem criança, por exemplo, que tem o autismo e também tem uma deficiência intelectual. Além de ter essa diferença de diagnósticos, a gente tem, cada criança é uma, cada família é uma. Então, assim, a estrutura familiar, o histórico familiar também muda muito. Cada criança percebe as coisas de uma forma diferente, porque também tem, além de tudo, tem a questão da genética. Então tem criança, por exemplo, o meu filho não gosta de brincar de quebra-cabeça, ou o filho dela já brinca de quebra-cabeça, o meu ainda não. Poxa, mas ele tem gostos, pode ser que ele não goste de brincar de quebra-cabeça. É a mesma coisa a gente exigir de uma criança que não tem diagnóstico nenhum, de falar, por que o filho dela gosta de matemática e eu não gosto de matemática? Porque eles têm gostos diferentes. O filho dela gosta de jogar futebol, o outro não gosta de jogar futebol. Tudo isso pode influenciar nesse desenvolvimento. Além de tudo, tem as questões assim, das terapias. Quanto tempo de terapia será que a outra criança faz? Então, acho que tudo isso, de repente, as famílias podem se questionar. Eu acho que assim, não deve ficar se comparando o tempo todo, mas se essa comparação vier, como que a gente pode pensar? O filho dela já faz isso, mas o que o meu já faz e talvez o dela ainda não faz? Porque isso também vai acontecer. Tem coisas que o seu filho faz e que provavelmente a outra criança ainda não faz, né? Então você fala, bom, isso é normal. Cada criança evolui mais rápido em determinadas habilidades. Outra coisa, quantas horas de terapia essa criança faz? Faz 20 horas de terapia, faz 15 horas de terapia. Pamela, o meu filho faz mais terapia que o filho dela e o meu ainda não evoluiu que o filho dela evoluiu. Então, vamos pensar aí quais outros diagnósticos que de repente essa criança também pode ter. Será que a outra criança de repente tem apraxia como o seu filho tem? Será que a outra criança tem a dispraxia como talvez o seu filho tenha? Será que a outra criança tem uma deficiência intelectual e talvez o seu filho pode ter ali um rebaixamento intelectual, uma dificuldade de entender algumas coisas? Então isso também é importante você observar além do tempo de terapia. O filho dela faz mais terapia que o meu. Será que se eu colocar o tanto de terapia que o filho dela faz, será que o meu filho também vai responder da mesma forma? Então isso também é uma coisa a observar, porque eu tenho crianças que fazem 20 horas de terapia e que não respondem tão bem quanto crianças que fazem 5 horas de terapia na semana e que estão evoluindo super bem.
Então também não é uma regra, mas é algo que você pode parar e avaliar e observar se você de repente está dando o suporte necessário para essa criança também responder a evoluir dessa forma, né? É importante você conhecer o perfil da sua criança, porque se de repente ela rende mais à tarde e você colocar todas as terapias no período da manhã, provavelmente ela não vai responder tão bem de manhã quanto ela responderia à tarde. Isso também vai... É legal a gente avaliar isso, porque será que ele está no melhor período dele também para realizar essas terapias e para receber esses estímulos? Então isso também influencia na resposta da criança e na evolução da criança. Outra coisa que influencia muito eu sigo as orientações que os terapeutas passam para mim em casa? Isso também influencia demais na resposta da criança. Se você faz a terapia 1 hora na semana e chega em casa, você não dá continuidade, você não precisa aplicar a terapia da criança, mas você precisa aplicar as orientações que o profissional fez. Se a mãe não dá essa continuidade da terapia em casa, isso influencia bastante. Então, poxa, será que eu estou seguindo as orientações que os terapeutas estão fazendo para o meu filho? Será que os terapeutas estão passando orientação para a mãe? Isso também conta muito. Então, de repente, a mãe tá indo, não tá recebendo nenhuma orientação e aquela outra família tá indo em outros terapeutas que estão recebendo orientação e, de repente, essa resposta pode ser mais eficaz, porque essa orientação a mãe tá recebendo e, além de tudo, a mãe também tá aplicando em casa. Outra coisa que influencia muito, a saúde. Como que é a saúde dessa criança? Ela dorme bem? A primeira coisa. É uma criança que dorme bem? Uma criança que dorme bem vai responder muito melhor. Uma criança que tem uma alimentação adequada, não vou dizer saudável, porque a gente tem muitas crianças que têm a seletividade alimentar, mas assim, se de repente essa criança não come bem, será que ela está sendo suplementada com vitaminas para suprir esse organismo? Porque é uma criança que precisa dessas vitaminas para o corpo, para o cérebro responder melhor a esses estímulos, senão a criança não vai responder. Se ela não tem ali energia suficiente, não tem como essa criança responder bem aos estímulos. Então a gente acha que isso não faz a diferença na resposta, e isso na verdade faz muita diferença na resposta desses estímulos, no desenvolvimento da criança. Então eu sempre peço, analisa tudo isso, e se você de repente colocar assim, bom, não, eu faço exatamente, tá tudo igual, daí a gente pode pensar em outras questões, mas eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar, analisar isso e se ver que de repente pode adequar alguma coisa para talvez melhorar esse desenvolvimento, eu acho que vale a pena fazer essa adequação aí e pensar um pouquinho como que eu posso modificar ali algumas coisas da rotina para que meu filho responda melhor. Mas lembrando sempre que cada criança é uma, nenhuma criança vai responder ao mesmo tempo que a outra. Eu tenho crianças que passaram a falar com 3 anos, tenho crianças que passaram a falar com 7 e tenho crianças que passaram a falar com 2. E que nível que é esse autismo? E hoje elas estão no mesmo nível. Então, não existe uma regra para o autismo. Normalmente a regra que eu coloco precisa ser estimulado da forma correta e com profissionais capacitados.